Você é uma das pessoas que acreditam que quando o ano virar e a gente entrar em 2021, todos os problemas de 2020 vão estar magicamente resolvidos? Pois eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse, mas eu preciso te falar a verdade. Logo no começo de 2021, o Brasil tem um pepino gigantesco para resolver e isso pode afetar o seu bolso e os seus investimentos. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, eu falo sobre finanças, investimentos e economia em geral, então se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar sabendo dos próximos vídeos. E se você ainda não conhece o meu e-book gratuito Como se proteger da inflação, eu recomendo você ir no primeiro link da descrição e baixar ele gratuitamente, tá? Como se proteger da inflação. E a questão é a seguinte, né? Recentemente o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil pode chegar até a hiperinflação caso o problema de endividamento não seja resolvido. E eu venho falando sobre isso aqui no canal, tem inclusive uma playlist somente sobre como se proteger da inflação, que você pode assistir ela aqui, mas agora não foi nem eu que falei, foi o próprio ministro da Economia. Então é preciso entender por que isso é um risco que realmente existe e para isso eu vou te explicar aqui alguns fatos, tá? O primeiro é com relação à dívida pública, né? O índice de dívida pública sobre o PIB encerrou 2019 em 75% aproximadamente e agora até setembro desse ano de 2020 já batia em 90,6%, ou seja, saiu de aproximadamente 75% para 90,6% de dívida pública sobre o PIB. E um próprio órgão do governo, que é a Instituição Fiscal Independente, está projetando que termine o ano de 2020 em 90,6% de dívida pública sobre o PIB. Ou seja, vamos fechar próximos de 100% do PIB, talvez até passe de 100%, mas o fato é que a dívida pública subiu absurdamente em 2020. E antes que você pense que isso foi causado pela pandemia, é importante apontar os culpados certos, né? Não foi o vírus que causou um rombo bilionário nas contas públicas do Brasil, mas sim as decisões tomadas pelos políticos e pelos burocratas que compõem o governo. Em setembro desse ano foi divulgado um relatório da Verde Asset com alguns dados interessantes com relação a gastos do Brasil para combater os efeitos da pandemia, né? E nesse primeiro gráfico que você está vendo na tela, mostra o percentual de gastos sobre o PIB para combater a pandemia. E o Brasil é o 9º país que mais gastou, né, no mundo inteiro. Então o Brasil gastou quase 10% do PIB para combater os efeitos da pandemia. Mas o problema é esse gráfico aqui que mostra a relação da dívida pública sobre o PIB com os gastos da pandemia sobre o PIB, né? E o ponto é o seguinte, o Brasil é um dos países que mais gastaram entre os emergentes, quase 10% do PIB para combater a pandemia, próximo ali do Peru e do Chile, mas olha só a diferença com relação à dívida pública, né? O Peru e Chile, que estão próximos em relação a gastos, estão ali com dívida pública em torno de 25% do PIB, enquanto o Brasil agora, esse gráfico foi montado quando ainda não tínhamos ultrapassado os 90% do PIB, mas agora já passamos de 90% do PIB de dívida pública, tá? Então esse é o problema, né? Esse gráfico mostra que o Brasil gastou sem ter para gastar, né? Gastou dinheiro sem ter dinheiro disponível e causou esse rombo gigantesco na dívida pública. É o que eu já apontava lá atrás, bem no começo da pandemia, que ao invés de cortar gastos, né, para poder fazer todos esses programas aí que eles fizeram nos últimos meses, eles simplesmente aumentaram a dívida, né? Ou seja, ao invés de mexer no bolso deles, eles mexem no seu bolso. E aí, junto a isso, no meio disso tudo, um endividamento maior, o Banco Central reduziu a taxa de juros que tinha fechado 2019 ali em 4,5% para 2%, uma queda drástica de taxa de juros ao longo desse momento de pandemia. E o problema disso qual é? É que você agora está mais endividado e está pagando uns juros menores pela sua dívida. Qual é o resultado disso? As pessoas não querem emprestar mais como queriam antes. Quando uma pessoa, uma empresa ou um governo está devendo mais do que ela devia antes, o natural de acontecer é que os juros subam, né? Mas não foi isso que ocorreu em 2020. Então a consequência disso é que o Tesouro Nacional tem tido dificuldades de colocar os seus títulos no mercado, né? De vender os seus títulos para o mercado. No último resultado do último leilão que foi feito no dia 5 de novembro, né, o último resultado divulgado, o Tesouro Nacional conseguiu colocar somente 59% das LFTs que eles ofertaram.
Então, ou seja, o mercado não está aceitando, né? Isso revela que o mercado não está aceitando comprar títulos públicos com essa remuneração de 2% ao ano. Isso revela que esse patamar de juros que o Banco Central colocou de 2% é artificial. Como eu mostrei num vídeo recente onde eu falo sobre o prejuízo do Tesouro Selic, das LFTs, esse título não é totalmente pós-fixado como as pessoas acreditavam, e ele tem uma taxinha ali que é um deságio que pode ser aplicado ao título, e foi isso que aconteceu. Esse deságio girava ali em torno de 0,02%, 0,03%, ou seja, praticamente irrelevante, e ao longo desse ano ele chegou a 0,37%, deu uma caída, agora está em 0,19%, 0,20%, mas ainda está em patamares elevados. O que significa isso? Isso significa justamente um reflexo dessa rejeição do mercado aos juros de 2% ao ano. Ou seja, eu não quero comprar um título que me paga 2%. Eu compro, mas eu quero um deságio com relação a isso. É isso que o mercado está dizendo para o Banco Central e parece que o Banco Central não está ouvindo. E esse é um dos principais fatores que fez o dólar subir de R$ 4,05 no fechamento do ano passado, 2019, para os patamares atuais, aí em torno de 5,50. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está aproximadamente 5,40, 5,41, mas a gente viu recentemente o dólar batendo em quase 5,80. Então, nesse gráfico que você está vendo na tela, que eu mostrei no último vídeo, ele é o diferencial de juros entre o juro brasileiro e o juro americano. Então, caiu muito o diferencial, fazendo com que o real seja uma moeda relativamente menos atraente do que o resto do mundo e o dólar principalmente. Ou seja, o mercado inteiro olha para esse cenário e fala, o Banco Central quer manter então os juros em 2%, então tudo bem, eu tiro o dinheiro daí, o dólar vai se valorizar, o real vai se desvalorizar, o deságio dos títulos sobe, a inflação aumenta, Então isso é o efeito da interferência do governo na economia. O Banco Central acha que ele consegue controlar a economia mexendo em alguns botõezinhos ali, como diz o Nassim Taleb, como se fosse uma máquina de lavar, você mexe uns botõezinhos e dá tudo certo, mas a verdade é que eles mexem os botõezinhos nos juros e desarranja toda a economia. E agora chegamos ao problema, ao pepino que o Brasil tem que resolver no começo do ano que vem, no comecinho de 2021, que é o seguinte, o Tesouro Nacional tem 643 bilhões de reais em dívida pública, vencendo logo no primeiro trimestre do ano, entre janeiro e abril, para ser mais exato. E esse montante equivale a 15,4% do total da dívida interna brasileira. Então é muita coisa. E se o Tesouro Nacional está tendo dificuldade de vender os títulos agora no mercado, pode ter dificuldade para rolar essa dívida lá no começo de 2021, que é daqui a pouco. Aí voltamos à fala do Guedes sobre hiperinflação, porque ela pode ser causada por dois fatores. O primeiro é a impressão de dinheiro. Então, se o Tesouro não conseguir rolar a dívida ou tiver dificuldade para rolar o total dessa dívida que está para vencer, pode ser que o governo tenha que imprimir mais dinheiro para pagar os credores. Na prática é isso. Um segundo fator é a queda da demanda pela moeda, no caso o real. Então toda essa incerteza com relação à capacidade do Brasil de honrar a dívida pública pode causar uma série de instabilidades, um aumento ainda maior na taxa de câmbio, aumento da inflação, e aí com isso, num aprofundamento maior desse problema, uma preferência da população por uma moeda melhor do que o real. Então esse é um risco que existe, mas eu acredito que tem outras coisas que podem acontecer antes de vir, de fato, uma hiperinflação. Então o que pode acontecer de verdade? E tudo aqui que eu estou falando são expectativas, Mas provavelmente o Banco Central pode se ver forçado a elevar novamente a taxa Selic, a taxa de juros que está hoje em 2%, e elevar para patamares que o mercado aceite, porque se o Banco Central não fizer isso, o próprio mercado vai fazer. Então aquele deságio ele pode aumentar, os juros futuros subirem mais ainda, e o deságio dos títulos públicos aumentarem mais ainda. Então toda essa piora no cenário da dívida pública brasileira coloca o real numa situação de muita fragilidade. Pode ser que isso seja amenizado por uma possível alta de juros pelo Banco Central, aumento da taxa Selic, mas isso por si só não vai fazer com que o real deixe de estar mais frágil. Então nós podemos ver em 2021 juros maiores, câmbio mais caro, inflação maior, que já está aparecendo, mas pode ser que
piore esse cenário de inflação e, obviamente, como se é de se esperar também, mais impostos. É muito provável que a carga tributária também aumente daqui para frente. Porque é óbvio que alguém tem que pagar essa conta e não são eles que vão pagar essa conta, né? Sou eu, é você, todos os brasileiros que produzem alguma coisa. Então, o primeiro recado importante que eu quero deixar para você refletir aqui é o seguinte: sempre tome cuidado quando o governo diz que vai te ajudar, porque no final das contas ele não te ajuda e deixa uma conta gigantesca para você pagar via impostos ou via inflação. O Estado sempre vai depreciar o poder de compra do seu dinheiro, né? É assim que eles pagam as benesses deles. E o segundo recado importante é que cabe a você se proteger disso, se proteger dessas pedaladas monetárias que eles fazem. É importante entender que a raiz disso tudo, a raiz de todos esses problemas é a inflação. Mas aqui eu estou falando do conceito original de inflação, que é a expansão da base monetária, a expansão da oferta de dinheiro. E você precisa entender como se proteger disso. E para te ajudar com isso, eu escrevi um e-book gratuito e bem completo te explicando como se proteger da inflação. Você vai ver conceitos ali que com certeza você não viu em nenhum outro lugar, como proteção de primeira classe, proteção de segunda classe. Então vai lá no primeiro link da descrição e baixe meu e-book gratuito sobre como se proteger da inflação. Então, se você acredita que esse vídeo foi útil e ele pode ajudar outras pessoas, então compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, nos seus grupos de WhatsApp e dá um like no vídeo, porque assim você ajuda o YouTube a entender que ele é relevante e o próprio YouTube entrega para mais pessoas que têm o mesmo interesse, assim como você. E se você não é inscrito até agora no meu canal, se inscreve e ativa as notificações para você ficar sabendo dos próximos vídeos e ter acesso a conteúdos de qualidade, assim como esse, fechado? Então, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!